bom dia Brasil, bom dia família, canção nova no ar, sorrindo pra vida nesta sexta-feira, 22 de maio de 2026. Como é bom chegar até você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, aqui em Cachoeira Paulista, uma manhã fria, né? Friozinho gostoso, nós louvamos a Deus por esse outono, essa frente fria que está passando por aqui nessa região, mas com certeza o coração está bem quente, aquecido pelo amor de Deus, esse amor que realmente inflama o nosso coração, e que esse amor aqueça também você agora, onde quer que você esteja, nesse imenso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, onde você está aí assistindo agora a TV Canção Nova, muita gente pelo CN Plus, né? Se você ainda não baixou o nosso streaming, que é de graça da Canção Nova, não perca tempo. Baixe e já aproveita, assiste também o filme de Santa Rita de Cássia. É hoje, né? O dia dela. Dia de Santa Rita, a dramaturgia da Canção Nova fez um filme lindo, lindo, que você não pode perder. Assista através do CN Plus. Lá também tem a novena de Santa Rita de Cássia, tá bom, família Canção Nova? Você pode rezar em qualquer época do ano. Ela que é conhecida popularmente como a Santa dos Impossíveis. Mas com certeza, uma mãe de família, né, esposa, e tem um grande exemplo para nos dar, morreu como religiosa também, e todos os santos, né, tem um grande exemplo para nos dar, que eu e você possamos olhar para eles, para poder viver bem também a nossa vida, cada dia que Deus nos dá como presente, e hoje é um dia que Deus nos dá como presente, toda sexta-feira, um dia penitencial, mas também dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, queremos colocar neste Sagrado Coração todas as nossas necessidades, né, no dia de hoje. Já se entregue, já se confie também ao Sagrado Coração de Jesus. Bom dia para você que nos acompanha pela reprise, ou boa tarde, boa noite, não é? Porque tem muita gente que nos acompanha também à noite ou de madrugada. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e você que nos acompanha pela rede Canção Nova de Rádio, que está em festa, dia 25, segunda-feira, a rádio completa 46 anos de evangelização, a rádio do Senhor, espalhando o amor de Deus pelo ar. Um abraço para os nossos operadores de rádio também espalhados aí pelo Brasil inteiro. E bom dia para toda a equipe que está aqui atrás das câmeras, nossa produção, cinegrafistas, o pessoal ali do Twitter, e tenho a alegria de ter os meus irmãos aqui na bancada hoje. Esse pregador especial, todos são, né? Mas a gente estava aguardando ele aqui. Sei que você está na expectativa. Você vai saber agora quem é. Ele foi eleito novo presidente da Canção Nova, segundo sucessor de Padre Jonas Abib. Quem é ele? Padre Roger Luiz, bem-vindo. Obrigado, Patrícia, uma alegria. Já estava devendo essa vinda aqui ao Sorrindo há muito tempo, mas agora deu certo, graças a Deus. Para mim, uma alegria sorrir para a vida, sorrir aqui com vocês e viver essa experiência desse novo que Deus tem para nós. Deus sempre nos desinstala, né? Sim. Você disse, eu fui eleito presidente da Canção Nova e é para mim um desinstalar de Deus, é um movimento de Deus também para o meu crescimento espiritual, para a minha santificação. E dizer sim para Deus é sempre uma dádiva, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Por isso a gente pode sorrir para a vida quando a gente diz sim para Deus. Uma palavra que sempre me marcou é que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos felizes. E isso é uma marca que nós podemos experimentar e tocar no nosso dia a dia aqui na Canção Nova. Amém. O senhor era muito esperado aqui, graças a Deus que chegou o dia. Padre, antes até da palavra, já estamos dizendo aqui, o café. O senhor aceita um café? Eu aceito, eu sou cafezeiro. Que bom. Chegou mais um, né, gente? O saco já o saco já tinha perguntado aqui para mim tá bom. se eu queria, estar ótimo. Que bom, e padre. Um cafezinho de manhã é tudo de bom também. É tudo de bom, ainda mais esse friozinho, né, padre? Friozinho. Ô, padre, qual que é a passagem de hoje que a gente vai partilhar? A gente precisa falar do Espírito Santo, eu imagino que essa semana toda aqui foi tocado também no Espírito Santo. É Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Tá bom. E quem está aqui na música hoje é ela, Dauana Salles. Oi, minha querida. Obrigada, bom dia, sacerdote. Bom dia. Sapo, todo mundo aqui. Bom dia para você que acompanha, que é família, junto conosco, né? Acompanha o Sorrindo para a Vida. Vamos então sorrir para a vida. O sol ainda não está brilhando, mas que o nosso sorriso, né? O nosso semblante possa
mostrar o sol da justiça que é Jesus, né? E aquecer os corações uns dos outros. Vamos juntos. Que bom. Sapo, bom dia. Maravilha, bom dia. Tem um amigo meu que fala, o sol não está brilhando, mas acima das nuvens ele continua brilhando. Isso mesmo, Sapo, ele está lá. Maravilha, maravilha, não é palavra minha não, é de um amigo meu aí que eu não lembro o nome dele, mas é isso aí. Um abraço a todos aí. Valdênia, bom dia. Já tô com a garrafinha aqui, ó. Passar a garrafa, por favor. Foi o padre que tomou Foi tudo? o padre que tomou. ainda não tomei tudo não, mas sou capaz de tomar tudo. Sua bênção, padre. abençoe, Bem-vinda aqui ao nosso obrigado. programa. Até fizeram a plaquinha para a Patrícia, acho que os meninos já estavam avisando a Patrícia, porque já perceberam que o padre é cafezeiro. Meu Deus do céu. É um perigo. E o Sapo também é. E você? Como é que é aí na sua casa? É café? É chá? É chimarrão? É isso mesmo, viu? O padre queria tirar a caneca. Eu queria tirar a caneca, só que eu achei que estava muito, mas me disseram que você gosta demais também, Valdênia. Eu gosto bastante. Só esse tantinho. Não é muito, não. Assim. Então tá bom. Oi, gente, bom dia. Padre, que alegria recebê-lo aqui. Uma alegria Para imensa. todos nós da comunidade Canção Nova, para o povo de Deus. Patrícia disse nos bastidores, né, uma honra, e é uma honra mesmo tê-lo conosco, porque mais do que nunca a gente entende que aprendemos com o nosso pai fundador o que é a presença do sacerdote na nossa vida. Então, é realmente a pessoa de Cristo que está assentado aqui na bancada conosco. Mas também o Senhor representa a nossa comunidade Canção Nova, o nosso pai fundador. O Senhor recebeu essa missão, com a missão recebeu essa unção, essa capacidade, certeza que nosso Senhor já lhe está lhe dando as inspirações e nos sentimos honrados e a gente divide isso com a família, porque o Sorrindo para a Vida é esse programa de café da manhã mesmo, é muito família. Então, família Canção Nova, vocês estão recebendo o nosso querido Padre Roger aí na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, que as pessoas vão dando carona pra gente, sabe? A gente vai passando aí pelo dia a dia delas e que honra para nós. Então, Deus o abençoe, receba o nosso carinho, conte com as nossas orações aqui. Preciso mesmo e conto muito. Uma alegria e uma honra para mim estar aqui. Que bom! Ô família, o programa já começou e eu já estou esperando a sua presença e a sua participação. O nosso Instagram daqui a pouquinho tem fotinho para você, @sorrindopravida_cn. Quem não nos segue, por gentileza, siga-nos, ok? Sorrindo para a Vida CN é o nosso perfil lá no Instagram. O e-mail eu também te espero. sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Já participe conosco. Estamos aguardando a sua presença, a sua participação, seu pedido de oração, seu testemunho. É aquele momento de interação entre nós. Como o povo percebeu que os padres que estão vindo são tudo cafezeiro, ontem na porta me deram café. Quero abraçar o seu Lauro e a dona Nilce. Esse é carismático, padre. Vou fazer Olha propaganda só. não, mas é bom Jesus. Bom Jesus, olha só que coisa linda. Ganhei 2 caixas dessa, mas olha como funciona a providência. Da onde você da rádio, de vez em quando você dá uma passadinha aqui na sala das meninas, porque eu estava com essa sacola, com as 2 caixas de café, encontro a turma da rádio. Estava a Sheila, Patrícia Cabral, a Gi e mais umas ali, falaram assim, ô Val, você não tem um café para dar não? Fiz, Meu hoje que eu tô Deus. com Já tirei da sacola e já partilhei ali com as meninas. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Deus abençoe a todos vocês que fazem questão de ajudar a Canção Nova, traz uma lembrancinha, mas o mais bonito, e eu compartilho com os meus irmãos, eu penso que eles, como eu, também entendem que o bonito é perceber a generosidade. Por exemplo, esse aqui, padre, era um pote de maionese, cheio de moeda, gente. Foi a doação da Caravana das Mulheres de Fé e Oração, lá de Duque de Caxias. Muitíssimo obrigada a todas vocês. São de fé mesmo, vamos fazer multiplicar, Deus lhes pague. Esse aqui eu achei tão bonitinho o bilhete, estou me perguntando onde é que eu estava. Ela colocou assim, aos cuidados de Valdênia, sorrindo para a vida. Cheio de moeda também, obrigada. Eu vou pegar aqui o nominho, porque é o Genival. Genival, muito obrigada. E a Maria Cristina. Deixaram um bilhete muito bonito. Eles disseram assim, a gente queria abraçar a Val, mas ela não estava em missão. Mas foi dia 16, só se eu sair logo depois do programa. Não sei se você lembra, Patrícia. Mas eu estou aqui o tempo todo, viu, minha gente? Ela disse assim, eu e minha esposa estivemos na Canção Nova e gostaríamos muito de encontrar a todos vocês e deixar um abraço.
Aí eles vão dizendo, estamos deixando esse generoso para que a Canção Nova continue evangelizando, pois esta obra não pode parar. Por todo o bem que faz a todos nós. Somos sócios e torcemos pelo 100%. Obrigada a todos vocês. E ele diz, obrigado Canção Nova. Finalzinho, a nossa assinatura. O Padre Roger já sabe, mas Patrícia, Dauana e Sapo, vamos ensinar como é que o sócio escreve pra gente, viu, Padre? Porque todo mundo tem um motivo para ajudar a Canção Nova. Sim. Então, ontem teve Pix Férias. O motivo da pessoa era, eu estou de férias e posso assistir. Tem Pix Idade, estou celebrando o aniversário. Então, pode ser Pix Rádio Canção Nova, em homenagem à rádio. Pix Padre Roger, que é o seu motivo de ajudar a Canção Nova. E ele disse que o motivo é pelo bem que a Canção Nova faz. E no finalzinho ele escreveu o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Maravilha! Entre tantos, depois eu vou mostrar aqui, olha, esse aqui eu não peguei o nome, mas está dizendo, a minha companhia... Anelisa, de Itu, São Paulo, colocou também aos cuidados de Valdênia, sorrindo para a vida. Anelisa, chegou nas minhas mãos, tá? Muitíssimo obrigada, vou abrir, vou ler com todo amor e carinho. Tem vários bilhetinhos, doação de ouro. Essa aqui, fiquei emocionada, já vou devolver aqui com a Patrícia, depois quero falar com vocês do imposto de renda. Padre, Patrícia, Dauana, Sapo, família. Vocês acreditam, ontem, ao final do período da manhã da quinta-feira de adoração, ela trouxe uns brinquinhos para o santuário, para ajudar na manutenção do santuário. Estava quebradinho, então ela falou assim, vai ajudar a Canção Nova. E aí, gente, esse pingente estava no pescoço dela. Ela tirou e o marido virou para mim e falou assim, é 18 quilates, viu? E ela entregou, falei, moça, você tem certeza? Ela, tenho, eu amo a Canção Nova. Um filho se chama Jonas, por que será? Em homenagem ao nosso pai fundador. E o outro se chama Miguel, Patrícia. E ela disse assim, eu não meço esforços para ajudar a Canção Nova. Veio de avião lá do Nordeste e ela disse assim, vai ouvir me tremendo toda, mas eu não podia deixar de estar com vocês. É por isso que a gente ajuda a Canção Nova. Muito obrigada por esse amor a Deus que você o vive, o transmite, ajudando a Canção Nova. Deus lhe pague. E um dos motivos também para a gente ajudar a Canção Nova são as nossas crianças, né? Quanto que as crianças têm sido atacadas hoje em dia pelo inimigo de Deus, querendo roubar a fé das crianças, a inocência, a pureza das nossas crianças. Graças a Deus, a Canção Nova sempre evangelizou também os pequenos, né? Nós temos o nosso departamento que é infanto-juvenil, cantinho da criança e tudo mais. E temos também os Sócios Kids, que todo mês, recebem a revista Canção Nova. Essa revistinha, gente, é um verdadeiro tesouro que as crianças recebem. Porque aqui dentro, olha, esse mês, que é o mês do Espírito Santo, olha que lindo, né? A oração Veni Creator do Espírito Santo. Tem muitas atividades aqui dentro para as crianças, Tem desenho, pintura. Esse mês a gente está falando sobre os profetas, né? Então as crianças elas vão aprendendo de uma maneira divertida, bem pedagógica, sobre a palavra de Deus. Então as crianças que se associam todo mês recebem essa revista. Então você tem criança na sua família? Coloca essa criança como um sócio Kids. Se tem vários filhos, coloca cada um, porque senão eles vão brigar por causa da revista, tá bom? Coloca cada um para ajudar, porque é um presente que eles ganham, é um investimento também na espiritualidade das nossas crianças. E, na verdade, muitas crianças já pedem para os adultos, né? Para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para os tios, para associarem, porque elas querem ganhar a revista Canção Nova. E realmente, gente, essa revista tem ajudado a evangelizar os nossos filhos. E é uma maneira divertida, muito saudável de você ajudar a Canção Nova, tá bom? Vai lá no nosso site, clube.cançãonova.com, e também no site infantil, que é o Kids, Kids, tá? kids.cançãonova.com, para associar a criança aí da sua família ou as crianças da sua família. Dê de presente isso também aí para que nós possamos evangelizar os pequenos. E é uma maneira de você ajudar a Canção Nova também. Nesse mês de maio nós estamos assim bem esperançosos de que vamos chegar ao 100% com a graça de Deus, né, Valdênia? Com certeza nós vamos chegar ao 100% com a graça de Deus, porque Deus está fazendo a parte dele e nós faremos a nossa, não é? Eu já vi aqui Pix 22 em homenagem a Santa Rita de Cássia. Ah, que Obrigada, viu, Sueli Comarim? Deus abençoe você.
E o povo de Deus participando aqui, deixando as mensagens. Já vou ler com todo carinho cada uma delas, tá? Mas eu quero falar a respeito do imposto de renda, porque, padre, é uma forma de ajudar também a Fundação João Paulo II. Nós temos o imposto de renda solidário. Eu até pedi, João, para você me mandar qual é o... Ah, ele mandou. FJP2, P2 numeral mesmo, tá? fjp2.org. Se você acessar agora, lá você vai ter todas as informações de como você pode, ao declarar o seu imposto de renda, ajudar a Fundação João Paulo II com as suas obras sociais. Tá na tela para você. Quem tá pelo rádio, são essas letras e o numeral, tá ok? FJP2, Fundação João Paulo II, ok? fjp2.org é o site e ali você vai ver o imposto de renda solidário. Você pode dedicar 5% ou até 6% do seu imposto de renda para alguma obra social. Se você não sabia, estou lhe trazendo essa informação. Muitas pessoas estão declarando imposto de renda. Inclusive, eu vi no grupo de WhatsApp de uma das peregrinas, o nome dela é Tati. Ela ensinou aos outros também a fazer desta forma e já deixou o comprovante que está ajudando a Canção Nova. Então, faça isso. Vai declarar o imposto de renda, a gente está nessa época do ano. Entre no site e lá você tem as informações de como pegar 5% do seu imposto de renda e dedicar às obras sociais da Fundação João Paulo II. Você nos ajuda e muito em todas as nossas obras sociais. É o Instituto Canção Nova, Centro Médico Padre Pio, a gente tem o CAC, a gente tem o Progem. Nossa, a Canção Nova faz, graças a Deus, temos o Bom Samaritano ajudando os nossos irmãos em situação vulnerável aqui de Cachoeira Paulista e da região. Nós contamos com a sua ajuda. Então, por gentileza, todo mundo que vai fazer imposto de renda, entre no nosso site para que você possa nos ajudar, tá ok? E aí você já vai me dando feedback. Quem me deu o feedback é o Francisco Johnny, mas ele deu feedback foi do Pix Automático. Padre, a gente lançou nesse mês de maio o Pix Automático. O que é o Pix Automático? Você vai fazer como se fosse um débito, mas vai ser através do Pix. É só ligar para a gente, 12 31 86 2600, 12 31 86 2600. Você vai falar com um dos nossos atendentes e ele vai te explicar o passo a passo. É muito simples. Vai chegar no seu celular uma notificação e você vai habilitar, você vai autorizar. Aí você autoriza o dia e o valor. E aí fica automático. É muito prático. Muito prático, muito padre. Prático. Às vezes, quando eu tenho que pagar alguma coisa, eu faço isso. Ah, é? Para eu não esquecer, aí eu deixo lá no automático e faço o pagamento, né? Da mesma maneira para ajudar a Canção Nova. Isso é muito importante para a gente. E sabe que também é um dos benefícios? Primeiro, como você falou, a praticidade, porque aí, gente, com o Pix você não enfrenta fila. Porque tem gente, eu vou na casa lotérica, eu vou no banco. Já está fácil. Já está fácil. Você não precisa se preocupar, porque se você for pagar um Pix, querendo ou não, você tem que ir ali no aplicativo, fazer tudo. Se você faz o Pix automático, você faz uma vez e já fica garantido todos os meses. Exato. Então, já economiza o tempo que é tão precioso. E não corre o risco de errar o beneficiário, padre. Isso. Porque, Patrícia, tem que ser Rádio Canção Nova o beneficiário ou Fundação João Paulo II. Um desses dois, gente. Porque às vezes perguntam para nós, né? Eu falei semana passada, aqui me mandaram até pelo Instagram, né? Perguntando, Patrícia, eu fiz a contribuição, como vocês falaram, só que foi para a Fundação João Paulo II, é isso mesmo? É isso mesmo. Essas duas opções, família, ou Rádio Canção Nova, ou Fundação João Paulo II. É tudo Canção Nova, tá? Agora, se vier algo diferente, aí você entra em contato com a gente. Tem que tomar cuidado. Tem. Uma letrinha, ou mesmo que a pessoa esteja aparecendo ali, que parece que era Canção Nova, mas se não aparecer como beneficiário Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II, não contribua, doe, né? tá bom? Então, já fica aí a dica, o Pix automático vai ser fácil. O Padre Evandro testou, para a gente saber quanto que era, quanto tempo dava, ele fez em 6 minutos. Teve uma pessoa que gastou 13, mas o Francisco bateu o recorde. Ele falou assim, Val, eu fiz em 4 minutos. Rapidinho, olha aí. Ficou em 4 minutos, já deixou o Pix automático. Gente, olha só que bacana. Obrigada, viu, Francisco? Deus abençoe. Vá contribuindo, vá ajudando. E aí você vai entender o que é ajudar a Canção Nova. O testemunho hoje, vou pedir licença a vocês que já escreveram, porque eu quero contar. Eu estou impactada, como diz o padre, impactada. Impactada.
E eu contei hoje no camarim, os meninos falaram assim, nossa, tá um silêncio, Dauana. Dauana, tá um silêncio que eu passo um pouco. Aí eu falei, é porque eu estava lembrando desse testemunho, porque mexeu com o meu coração. Demais, demais, demais. Conheci um casal ontem, o Luiz, e perdão, a esposa do Luiz, foi ela inclusive que me contou, mas eu penso que o seu nome seja Flávia, mas minha memória não está me ajudando. Mas esse casal, padre, eles estão aqui para o acampamento de Pentecostes, e ela disse assim para mim, Val, é o 10º acampamento que eu participo. Falei, nossa, glória a Deus. Ela, mas eu conheci a Canção Nova pela primeira vez em setembro de 2025. De setembro até agora, o mês de maio, já vieram em 10 acampamentos. Nossa! Padre, Eu achei que era o 10º de Pentecostes. o 10º acampamento. Olha assim. só. Só que ela falou assim, mas nós já deixamos alinhados nas pousadas mais 4 acampamentos para garantir que a gente vai ter oportunidade de vir para cá. E ela olhou para mim. E o esposo também, ela disse, a Canção Nova mudou a minha vida, Val. Você não tem noção. Eu conheci a Canção Nova, olha só a situação. O namorado da filha foi pedir permissão aos pais dela para trazê-la ao PHN. Ela disse, o que é PHN? Ele explicou e falou, assiste aí. Ela foi procurar, que era a sigla. Ela, por hoje não vou mais pecar, o que é isso? Ela falou assim, não, eu era católica. Ela disse, mas nem dá para dizer que era. Ela falou, nunca tinha ouvido falar de PHN. Nós nunca havíamos ouvido falar da Canção Nova, eles são de Valinhos. E ela disse assim, eu comecei a pesquisar. Eu assisti, porque deixei minha filha vir, falei, não, é coisa boa, ela pode ir. Comecei a acompanhar a programação. E aí foi o final de julho, foi mês de agosto. Quando foi setembro, eu não resisti, eu vim. Quando nós viemos, ela me contando, eu entendi, gente, esse lugar é de Deus. Esse lugar é maravilhoso. E ela falou, desde então, todas as oportunidades a gente se organiza, porque a gente não quer mais outros passeios, a gente não quer mais outra vida a não ser estar aqui em oração. Ela e o esposo. E ele olhando para mim, padre, ele falava assim, é inexplicável a força de Deus, o poder do Espírito Santo, a mudança que fez em nosso interior. E a esposa completou dizendo, para você ter uma ideia, desde 2001, nós fomos a todos os Rock in Rios que já teve. Nós gostávamos de rock, gostamos ainda, ela falou, e a gente ia nessas festas, a gente acompanhava. Ela falou, Val, eu nem quero falar mal disso, mas eu quero dizer que essa era a vida que tínhamos. Mas quando eu conheci a Canção Nova e pisei no mês de setembro de 2025 nesse lugar, tudo que a gente tinha e que achava que era bom ficou para trás. Porque ela olhou assim para a chácara e ambos disseram, bom é estar aqui. Olha que coisa linda. Bom é experimentar a graça de Deus. E ao final dessa conversa, dessa partilha, mais uma vez esse casal e essa família me disseram, a Canção Nova mudou as nossas vidas. E nós não queremos outra coisa a não ser Deus e esse Deus que a Canção Nova nos apresentou. Aí eu vou dizer por eles e pelos sócios, né, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que maravilha. Ouvi uma coisa dessa na semana de Pentecostes. Sabe o que me faz entender esse testemunho? Que a pessoa, quando ela é repleta do Espírito Santo, ela tem fome e sede. Eles virem em 10 acampamentos, desde setembro. Isso é a demonstração. Eles experimentaram a graça do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso com a gente. Ele coloca essa fome, essa sede por mais. Eles querem mais. A gente quer mais. É isso que a gente experimenta no nosso cotidiano. É essa ação do Espírito Santo. Que coisa linda. E o bonito é que, assim, para garantir que eles não percam os próximos acampamentos, exatamente, né? Eles já deixaram 4 acampamentos agendados. Olha só. Em menos de 10 meses, eles vieram mais de 10 vezes. Se não é a graça de Deus, gente, não tem outra explicação. Exato. E a Val até comentava no camarim que eles estão procurando apartamento para vir mais vezes ainda. A gente quer se estabelecer aqui, porque... E eu achei lindo, ela olhando assim para... E, gente, nós que moramos aqui, é claro, eu, como meus irmãos, eu tenho um amor à Chácara de Santa Cruz, à Canção Nova, mas nós somos pobres e simples, não é? Exato. As nossas instalações, as nossas estruturas são muito simples. Então, imagina esse casal jovem, olhando para a nossa estrutura, para quem estava acostumado com a estrutura de Rock in Rio, padre. É verdade. Olhando para a nossa estrutura e dizendo, eu não quero outra coisa a não ser experimentar
esse Deus que vocês nos apresentaram. Obrigada, Porque Deus Sônia. é simples, né? E Ele age nessa simplicidade. E é a graça sobrenatural, né? Do carisma Canção Nova que paira sobre esse lugar. A gente sabe que tem muita gente que sonha estar aqui, né? Principalmente assim da região norte, nordeste, mais longe aqui do país, né? Até do sul. Tem pessoas que assistem e que falam, ai, como eu queria pisar naquele lugar, e ainda não conseguiram realizar esse sonho. Tem muitas pessoas que têm esse sonho no coração, mas olha que graça. Existe o sistema Canção Nova de Comunicação e chega até você a graça de Deus através da TV, da rádio, da internet. Então, é por isso que a Canção Nova não pode parar de evangelizar pelos meios de comunicação. E é claro, nós vamos continuar rezando para que um dia você possa vir aqui na sede da comunidade Canção Nova, que é Cachoeira Paulista. Mas cada casa de missão da Canção Nova espalhada pelo Brasil e pelo mundo tem uma graça especial também, né? Se tem uma casa de missão aí perto de você, visite também. Seja próximo dessa casa de missão, meu irmão, minha irmã, porque com certeza a graça será derramada aí na sua vida, tá bom? E já vai avisando todo mundo que o Padre Roger Luiz está aqui, já ele vai pregar a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente já vibrando, já tem gente aqui de Brasília, que saudade do Padre Roger, que morou lá em Brasília. Falando que bom que ele está hoje aí no Sorrindo para a Vida. Então avisa todo mundo que já o Padre Roger vai pregar. E quero trazer para você a frase dele, do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. Assuma a missão que Deus lhe confiou desde toda a eternidade. Assuma a missão que Deus lhe confiou desde toda a eternidade. Você já parou para pensar que desde toda a eternidade Deus pensou em você? Deus pensou em mim? Sim, você não é obra do acaso. Deus sonhou, Deus pensou em você. E Deus tem uma missão para você, meu irmão, minha irmã. Sua vida tem sentido, sim. Você tem valor. Bate no peito e fala, eu tenho valor. Deus tem uma missão para mim. Deus me ama muito. E eu quero cumprir a missão que Deus tem para a minha vida. E vamos nos abrir agora a ação do Espírito Santo e deixar Ele revelar ao nosso coração esse amor de Deus. Como a Patrícia falou, sua vida é importante, mas se você hoje não está se sentindo assim, não se preocupa. Aquilo que Deus pensa sobre você não mudou. Você é importante, você tem valor para Ele, mas Deus também quer mudar o seu pensamento a respeito de si mesmo. Então hoje, com essa oração que é o Sorrindo para a Vida, com essa decisão de ser de Deus, tudo pode mudar. Vamos rezar juntos, cantando? Assim, ó. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Afirma isso para você com Jesus. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confia também, creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Isso traga esperança ao seu coração. Nesta manhã,
pode ser mudado pela força da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Talvez você não tenha ouvido no início do programa, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram 12 homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui na nossa bancada, todos nós já fizemos um dia uma experiência com o Espírito Santo. No entanto, que nós entramos para a Canção Nova. Um dos critérios para entrar na Canção Nova, para vir fazer parte inicial no caminho vocacional, é se a pessoa tem uma experiência com o Espírito Santo. A experiência da renovação carismática, a experiência de oração. Então, todos nós aqui recebemos essa graça do Espírito Santo. Mas o interessante que nós precisamos perceber, nós que aqui estamos, você que está nos acompanhando agora, é que Paulo, ele não pergunta para eles assim: vocês estão vivendo moralmente, corretamente, de forma correta, a vida moral de vocês? Vocês estão frequentando a comunidade, né? Vocês estão vivendo a prática da experiência comunitária, da vida comunitária na igreja, naquele momento, nas comunidades que se reuniam nas casas? Não, ele não faz essa pergunta. Não é vocês estão praticando a experiência da fé? Não, ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Isso dá o tom para nós entendermos a importância do Espírito Santo na nossa vida. Antes de tudo, a vida cristã, o cristianismo, ela não é apenas uma adesão a uma doutrina. Isso é posterior. Na verdade, ela é uma participação real na vida do Espírito. É exatamente essa a face, a dinâmica do cristianismo. As outras realidades, elas virão. No entanto, se nós formos no capítulo 4, desde o início ali, desde o capítulo 2, quando acontece o Pentecostes, nós vamos perceber que todo esse contexto posterior é proveniente da experiência com o Espírito Santo. Não é a primeira coisa: você deixou tudo, né? Como eles, até os irmãos que testemunharam ontem, né? A gente frequentava o Rock in Rio, todos esses lugares, mas agora o que a gente quer é vir para a Canção Nova. Mas por quê? Eles experimentaram aquilo que a Canção Nova tem de melhor para oferecer, que é o Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Aquilo que agora está nos envolvendo. O Espírito Santo nos envolve, nós estamos agora mergulhados no Espírito Santo. Então a pergunta é essa:
que eu queria fazer no início dessa pregação. Você conhece o Espírito Santo? Nós conhecemos o Espírito Santo? E aqui, deixa eu dizer uma coisa. Claro, eu vou tocar aqui um pouco na doutrina do Espírito Santo, isso é importante. Mas quando a gente diz de conhecimento na Bíblia, vai muito além do conhecimento intelectual. Quando a Bíblia diz conhecimento, ela diz de experiência. Você teve uma experiência com o Espírito Santo? Você tem vivido uma experiência com o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Exatamente porque nós já aprendemos. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E o Espírito Santo precisa ser amado. O Espírito Santo precisa ser amado. Exatamente porque aí já vamos entender. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força impessoal ou apenas uma energia de Deus. Uma vez eu estava fazendo uma homilia, uma pessoa muito poderosa no Brasil, depois daquela homilia, veio me abraçar e falou assim: nossa, você tem uma energia. Aí eu falei para ela assim: minha querida, eu não tenho energia, eu tenho o Espírito Santo, e ele é uma pessoa. Se você quiser, ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele é uma pessoa, não tem uma energia, né? Claro, a gente experimenta essa força, esse poder, que também é uma energia. Mas não é ele, o Espírito Santo não é uma energia. Ele nos dá uma energia, a gente fica enérgico, né? É como a gente gosta de tomar um café, só dando um exemplo muito pequeno para a gente entender. O café, ele dá uma energia, mas o Espírito Santo é uma força interior. Por isso que Jesus disse para os apóstolos: recebereis o poder, recebereis uma força para serdes as minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa divina, ele faz parte da Santíssima Trindade. Aí, teologicamente, ele é consubstancial ao Pai, e ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, e ele deve ser adorado e glorificado como o Pai e o Filho. Eu sempre, quando estou conduzindo um momento de oração, de súplica ao Espírito Santo, eu levo as pessoas a adorar o Espírito Santo, a dizer palavras de adoração, porque a gente está acostumado a adorar Jesus. A gente olha para o Santíssimo Sacramento e diz: eu te adoro, porque a gente está vendo. O Pai, a gente já imagina o Pai, não é verdade? A gente já tem uma ideia do Pai. A ideia que a gente tem do Pai é daquele homem barbudo, velho, né? Porque o Pai é o mais velho. Agora, o Espírito Santo parece que, às vezes, a gente não consegue compreender, mas ele é uma pessoa como o Pai. Ele é uma pessoa como Jesus. Por que a gente também consegue materializar muita adoração a Jesus? Porque a gente vê Jesus crucificado, a gente tem uma imagem de como ele era, o sudário revela isso, não é verdade? De como ele era, até mesmo o tamanho físico, as características físicas, tudo ficou revelado ali. Mas o Espírito Santo não, às vezes parece que é uma energia mesmo. Uma pombinha. Ou uma pombinha, né? Ou simplesmente uma luz. Não, ele é uma pessoa que deve ser adorado e glorificado, como o Pai é adorado e glorificado, como o Filho é adorado e glorificado. E aí, entender, se ele é Deus, ele é eterno. Se ele é Deus, ele é onipresente. Deixa eu te dizer, agora aí na sua casa, no seu trabalho, no transporte público, aonde você estiver, você pode experimentá-lo, porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele conhece os sentimentos mais profundos que hoje nós trazemos, inclusive ele conhece as batalhas espirituais que nós estamos enfrentando. E eu costumo dizer, a minha amizade com o Espírito Santo, ela é bem livre, sabe? Quando eu dirijo muito, né? Porque às vezes viajo muito em missão e às vezes estou dirigindo ali sozinho, eu já sei que eu não estou sozinho, o Espírito Santo está ali comigo. Então eu falo: meu amigo, vamos junto aí, né? Então já vai me inspirando, eu já vou orando ali, às vezes oro horas em línguas, sozinho ali, às vezes dirijo 6 horas, 7 horas, 8 horas dirigindo, mas ele está ali comigo. Ali ele já vai dando as inspirações, porque ele é onipresente, ele é onisciente. Quando eu vou pregar, por exemplo, vim aqui, eu falei: Espírito Santo, o Senhor já sabe que todo mundo precisa. Eu me preparei, eu meditei, mas o Senhor tem liberdade para mudar tudo. Inclusive, o Padre Sidney, que tem vindo muito aqui, né? O Padre Sidney, eu pesquei o Padre Sidney. O Espírito Santo me usou para pescar o Padre Sidney. E quando eu interpelei, eu chamei o Padre Sidney, na força do Espírito Santo, e falei assim: o que precisa para você deixar tudo e vir para a Canção Nova? Para ser padre?
porque era uma convicção que me vinha ali ao coração. Só que eu não sou muito de fazer isso, porque uma palavra minha pode influenciar muito uma pessoa, e às vezes ela não... Só que estava no coração dele aquilo ali, mas ele não tinha coragem de dar o passo. Ele falou, eu estou namorando, não sei o que lá, já estou pensando em casar. Eu falei, isso não é empecilho, né? Isso aí o namoro é um tempo de descoberta, não é um tempo definitivo como matrimônio. Se ele dissesse para mim, eu sou casado, eu falei, opa, só se for para uma outra, ou outro rito que não é o católico que permite, mas aqui no Brasil nem isso, né? Só no Oriente mesmo, alguns padres vinculados à Igreja Católica Romana, de outro rito que podem viver essa experiência. Mas aí ele falou, tá bom. Aí eu cheguei, falei, vamos comigo ali, até no palco, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu peguei o que eu tinha preparado da pregação e rasguei. E falei, não vou pregar o que eu preparei, eu vou pregar sobre Mateus 9, o chamado de Mateus. Ele deixou imediatamente tudo e seguiu a Jesus, por causa daquele rapaz lá, que era ele. E aí, terminada a pregação, ele foi lá, terminou o namoro. E olha que padre. Que padre. Que bênção. Eu tenho essa alegria de ter sido usado pelo Espírito Santo. Eu tenho... A gente não pode falar de orgulho santo, né? Mas eu não sei o que é. Eu acho que é um orgulho santo, né? É porque o orgulho é algo negativo, é um pecado, né? Então a gente às vezes fica usando essa linguagem. Mas eu tenho uma alegria santa de ver o padre que Deus deu para a Canção Nova. É uma satisfação. De contemplar. A gente é muito amigo, conhece o coração um do outro, mas eu vejo como ele é um homem de Deus, um homem que nasceu para ser padre. Se perguntar para ele hoje, você seria outra coisa? Eu não consigo. Eu nasci para abençoar. Eu nasci para abençoar, eu nasci para levar esse amor, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa, ela fala. Nós não estamos falando aqui agora? Se ele é uma pessoa, ele fala ao nosso coração, como ele falou ao coração do Sidney naquele dia, daquele jovem. Ele fala agora ao seu coração, não tenha medo de se entregar a Jesus. Ele está falando ao seu coração. Se ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa que é a plena sabedoria, ele ensina. Ele ensina todas as coisas. Inclusive, Jesus diz que ele nos ensinaria toda a verdade, a plenitude da verdade. Olha só. Inclusive, Jesus diz que essa pessoa nos recordaria tudo que Jesus havia ensinado. Inclusive, nos revelaria até as coisas futuras. Até as coisas futuras. Quando eu leio as cartas de Paulo, o que são as cartas de Paulo, senão o Espírito Santo revelando ao coração de um homem que não conviveu com Jesus e nem com os apóstolos o futuro. Aquilo que Deus tinha para nós. Quando a gente lê o Apocalipse, o que o Apocalipse mostra? João, que recebe uma revelação do presente, mas também do futuro. No futuro, em que sentido? Só do apocalipsismo? Que a gente pega só, às vezes, o negativo do Apocalipse? Não. O que o Apocalipse quer mostrar? Sempre vai ter perseguição, sempre vai ter dificuldade, mas a gente já sabe quem venceu. A gente já sabe quem é o vencedor. A gente sabe que nós temos a assistência dele, a força dele. Então, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele fala. Sendo uma pessoa, ele ensina. Outra coisa que é muito importante da gente saber. Se ele é uma pessoa... Deixa eu perguntar aqui para a Patrícia, para a Dona, para Valdênia, o sapo. Você já se entristeceu com alguma coisa? Já. Nós estamos aqui sorrindo para a vida. Mas muitas coisas já entristeceram o nosso coração. Se ele é uma pessoa, ele também se entristece. O Espírito Santo se entristece. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Lá em Efésios 4. Se eu não me engano, é o versículo 30. Não contristeis, não entristeçais o Espírito Santo. E como que a gente entristece o Espírito Santo? Não fazendo a vontade de Deus. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Escolhendo errado, fazendo escolhas erradas. Como a gente entristece o Espírito Santo? Não obedecendo. Inclusive, nos Atos dos Apóstolos, tem um dado momento que os apóstolos dizem que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Olha só, como que a obediência ela é fundamental no processo da intimidade, do conhecimento do Espírito Santo. Obedecer os mandamentos. E aí a gente vai entender o que Jesus ensina para os apóstolos. Os mandamentos não são pesados. Mas quando os mandamentos não se tornam pesados?
quando a gente tem uma experiência com essa pessoa. Por isso que Jesus, esses dias eu estava pregando, eu não lembro nem se era para a comunidade, porque terça-feira eu celebrei para a comunidade. E aí ontem eu fui a Cruzeiro também celebrar a novena de Pentecostes. Quando a gente vive essa experiência como Espírito Santo, a gente faz exatamente a experiência de perceber que, com o Espírito Santo, os mandamentos não se tornam pesados, porque eles se tornam um ato de amor. Eu vou amar a Deus, eu vou amar a Jesus, eu vou amar a palavra obedecendo, sendo obediente à palavra. Mas até aí é muito bonito de ver como que Deus faz. O que Deus faz? Ele nos capacita a obedecer. Por nós mesmos, a gente não consegue. Veja só, vamos voltar lá no passado, lá em Gênesis, no capítulo 3. Era um mandamento só. Um mandamento só. Não vai comer a árvore do fruto do centro do jardim. Um mandamento só. Adão e Eva não conseguiram obedecer. Foram lá e desobedeceram. Aí Deus precisou colocar 10 para nos proteger, para nos guardar, para nos ensinar o caminho da felicidade, o caminho do sorriso. Como que nós sorrimos para a vida? Nós sorrimos para a vida obedecendo os mandamentos. E eles não se tornam pesados e nem penosos quando nós temos um relacionamento com essa pessoa, com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo verdadeiramente, ele vai fazendo com que o nosso coração experimente essa dinâmica de capacitação. Ele é a capacitação. E aí eu volto ao que eu estava dizendo. Em determinado momento, ali no capítulo 14, 15, 16 de João, parece que Jesus está ansioso para ir logo para o Pai. Por quê? Para que venha o Paráclito, para que venha o Espírito Santo, para que venha aquele que vai nos capacitar, para que venha aquele que vai nos ensinar, aquele que vai falar conosco, aquele que vai nos ensinar a viver essa nova maneira de presença. Por quê? Quando Jesus estava na sua condição humana e divina, a união hipostática, a teologia diz, o que é a união hipostática? Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas na sua condição humana ele estava num único lugar, num território. Onde era esse território? Na Terra Santa. Então ele andava na Judéia, na Samaria, nos territórios dos gentios, dos pagãos, mas depois que ele ressuscita e ele ascende aos céus, aquilo que nós ouvimos no domingo: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então a ascensão não é a ausência, é o aprendizado de conviver com uma nova forma de presença, que é a presença espiritual. Agora ele está em todos os lugares. Agora ele está aí do seu lado, ele está aqui conosco, no estúdio, nos sorrindo para a vida. Ele está chegando na sua vida, você que está recebendo agora a reprise do Sorrindo para a Vida. Eu recebi um testemunho uma vez de um jovem que ele não participou do Amor Vencerá ao vivo, foi a reprise de madrugada. E a palavra que eu disse lá o alcançou naquele momento, porque o Espírito Santo é aquele que faz acontecer na hora que a pessoa precisa. E o Espírito Santo, ele faz exatamente que nós nos adaptemos e passemos a conviver com uma nova forma de presença, a presença espiritual. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí, se ele é uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem vontade, como nós também temos vontade. E aí eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou dizer. Qual é a vontade do Espírito Santo a nosso respeito? A vontade do Espírito Santo é que nós sejamos santos. A vontade do Espírito Santo para nós é que nós sejamos felizes. A vontade do Espírito Santo é que nós sejamos fortes, que nós vençamos as batalhas e as lutas que nós travamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A vontade do Espírito Santo é que nós nos amemos. A vontade do Espírito Santo é que nós sejamos um. Porque quando nós escutamos essa semana na liturgia, ontem especificamente, Jesus dizendo que eles sejam um como nós, Pai, somos um. O Senhor me amou e eu quero dar esse amor para eles. O que é o amor? O Pai é o que ama. O Filho é o amado. O Espírito Santo é o amor. Então, Jesus estava dizendo ali para o Pai, em oração com os discípulos, o Espírito Santo é o vínculo, é o elo da unidade. Por que o Padre Jonas insistiu tanto que nós fôssemos carismáticos? Tem um documento na Canção Nova chamado Ser Carismático. Porque
Ele sabe que é pelo Espírito Santo que nós vamos conseguir viver o carisma, e ele diz isso claramente no documento. Só sendo carismáticos que nós vamos conseguir viver o carisma Canção Nova. Se nós não formos carismáticos, abertos a essa experiência com o Espírito Santo, a gente não consegue. A gente não consegue viver as exigências da nossa vocação. A gente vai conseguir viver vida fraterna? Não, porque a tendência nossa é fazer a nossa vontade. E muitas vezes nossa vontade esmaga o outro. Não sabe ser paciente com o outro, não sabe ser benevolente, não sabe esperar o tempo, porque existe uma palavrinha para dizer da espera do tempo, chamada longanimidade. Ser longânime, porque às vezes a gente quer apressar, o outro não consegue corresponder ainda, mas eu quero obrigar o outro a ser, na minha medida, aquilo que eu acho que ele deve ser. Então, é como o Espírito Santo que na fraternidade a gente consegue ser longânime. Talvez você precise da longanimidade aí no seu casamento. O seu marido ou a sua esposa não consegue acompanhar a sua intensidade, a sua forma de viver espiritualmente. Até mesmo se a gente pegar a primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, Paulo vai explicar isso. O homem natural não consegue entender o que é espiritual. E às vezes a gente quer exigir do homem natural, que ainda não teve a experiência como espírito, o homem psíquico, aquilo que ele não consegue entender. E aí dá briga, aí dá confusão, e aí dá separação. Por quê? A gente não entendeu o processo do Espírito. A ação do Espírito, dessa pessoa maravilhosa, que Jesus tinha desejo, eu preciso ir, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Se eu não for, o Paráclito não virá. E é importante que ele venha, porque senão a gente não consegue. Senão nós não conseguimos viver a experiência como Espírito Santo. Então, peça a longanimidade, a paciência, a esperar com paciência a demora de Deus, o tempo de Deus na vida do outro. Meu pai dava testemunho disso. A Valdênia conheceu meu pai, minha mãe. Meu pai vinha muito na Canção Nova. Meu pai faleceu em março de 2012. Não, 14. 2014. Acho que foi 2014. 2014. Ele faleceu, mas ele dizia, porque o meu pai foi alcoólatra, viveu no alcoolismo por muitos anos. E ele dizia aqui na Canção Nova, falou para tantas pessoas, falou para a Elzinha, falou para muitas pessoas, que ele se admirava que em nenhum momento eu joguei versículo bíblico na cara dele, condenando. O beberrão vai para o inferno. Não. Eu, por graça de Deus, pela minha experiência com o Espírito Santo, eu fui longânime. E no dia que eu tive a oportunidade, numa crise de abstinência que ele teve, o que eu fiz? Eu dei o Espírito Santo. Eu impus as mãos sobre ele, pedi o Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo. E álcool com fogo... O fogo queima o álcool. A partir daquele dia, nunca mais ele colocou uma gota de álcool na boca, porque eu dei o Espírito Santo. Era o que eu tinha. Era o que eu tinha. E era o que eu acreditava. O Espírito Santo pode mudar a vida de uma alcoólatra, de uma prostituta, de um adúltero, de um ladrão, de um corrupto. O Espírito Santo pode mudar a vida de uma pessoa que esteja talvez querendo desistir da vida. Deixa eu dizer para você, na doutrina, a palavra é essa: Ele é o Senhor que dá a vida. Credo niceno constantinopolitano. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Então eu quero dizer para você que estava tentado ao suicídio, uma boa notícia: acabou. Porque o Senhor que dá a vida, o Espírito Santo, está agora alcançando o seu coração. Pessoas que estavam em desespero nessa manhã, estão agora sendo alcançadas pelo Espírito Santo. E Ele retira o desespero e Ele devolve a esperança. Essa é a função dessa pessoa maravilhosa que Deus nos concedeu. Ele devolve a esperança, Ele devolve o ânimo. Você que estava abatido, desanimado, você que estava prestes a deixar tudo. E eu quero dizer, especialmente uma pessoa, você foi convidado para ir numa religião que não está em comunhão com o cristianismo. Não estou dizendo nem de uma outra denominação cristã. Eu estou dizendo de uma religião pagã. Você estava muito tentado a ir para esse lugar. Porque lá promete-se muitas coisas, que vai resolver o seu problema, que, inclusive, às vezes a gente vê até plaquinha dizendo, se você precisa amarrar alguém no amor, vem para cá. A gente tem o número e tudo, preso às vezes em alguns postes. Eu quero dizer para você que foi convidado, você não precisa ir para lá. A palavra diz que tinha um mago chamado Simão, né, que quando ele viu o poder de Deus agindo por Filipe, ele falou, eu quero isso. E Filipe
deu o Espírito Santo para ele. Depois ele até tentou comprar Pedro e João. Pedro foi enérgico com ele e falou, eu quero esse poder, vocês vendem? Não, não é bem assim. Ele era um mágico, ele encantava a cidade de Samaria, ele era uma pessoa importante. Talvez você tenha sido convidado por uma pessoa importante para ir para esse lugar. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo diz para você agora, não é aí aonde você vai experimentar a liberdade que você acha que você precisa, não é aí que você vai receber aquilo que você está precisando. Inclusive, deixa eu dizer agora, se você diz ao Espírito Santo, nesse momento, a essa pessoa, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero dizer para você que aquilo que você estava esperando acontece agora, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. A cura que você estava buscando não vai acontecer por uma cirurgia espiritual, ela vai acontecer pelo poder do Espírito Santo. Hoje mesmo, agora, quando eu acordei, eu abri o meu WhatsApp, eu tinha mandado uma oração para uma amiga muito querida minha, que estava no hospital para fazer um procedimento no coração. E ela ontem queria muito receber a unção dos enfermos e a comunhão, e graças a Deus o padre foi, depois que ela comungou, o coração dela voltou ao normal. Ao normal. A arritmia acabou. Os médicos ficaram impressionados, colocaram ela nos exames, e tipo assim, vai receber alta daqui a pouco. Porque o Espírito Santo é Ele que faz. É Ele que faz. Eu não preciso ir para qualquer outro lugar, senão a presença do Espírito Santo, para receber o que eu preciso, o que eu necessito. Então, meu irmão, minha irmã, é Ele que você mais precisa. Paulo não perguntou, você está vivendo moralmente legal, está tudo certo para aqueles 12 homens que tinham sido evangelizados, acho que era por Apolo, não é? Eram de Éfeso. Vocês estão frequentando a comunidade? O que ele pergunta? Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vai santificar. Ele é o santificador. É o Espírito Santo que vai nos fazer romper com aquilo que é imoral, com aquilo que não agrada, aquilo que não agrega, com aquilo que não deixa o Espírito Santo feliz. A gente vai começar a querer sorrir para o Espírito Santo. Não é como a gente sorrir para a vida. Sorrir para o Espírito Santo, fazê-lo sorrir, se alegrar, brincar na presença do Espírito Santo. Ele não perguntou se estão frequentando a comunidade, porque quando a gente experimenta o Espírito Santo, a gente quer viver a vida comunitária. Inclusive, tem uma aldeia carismática, poderosa, Valdênia, essa aldeia. Infelizmente, ela foi dizimada pelo nazismo. Mas desde o século XI, antes do Pentecostes, que nos alcançou, no ano de 67, uma aldeia na antiga Tchecoslováquia experimentou o Espírito Santo. Desde o século XI até o século XX. E por que eles experimentaram? Eles viveram um inverno tão tenebroso, tão intenso, que todas as plantações foram destruídas pelo inverno e eles iam morrer de fome. E o que eles fizeram? Eles foram rezar. E sabe o que aconteceu? Uma linda senhora apareceu na montanha para eles e ensinou a eles a pedir o Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. E a partir daquele momento, aquela linda senhora, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, a Virgem Maria, ela ensinou aquela aldeia, na antiga Tchecoslováquia, a pedir o Espírito Santo, a experimentar o Espírito Santo. Primeira coisa, não faltou comida. Eles experimentaram a multiplicação, que os sustentou em todo aquele inverno, e eles não morreram de fome. Mas o Espírito Santo saciou a fome que eles tinham. E aí, a partir daquele momento, eles começaram a experimentar graças na vida deles. Primeiro, os dons da santificação, os 7 dons. Eles começaram a viver a experiência da santidade. Eles começaram a viver uma fome pela palavra. Os sacramentos não eram mais somente algo de obrigação. Eles viviam a Eucaristia Dominical como o momento mais importante. E aí tem um detalhe, que às vezes isso tem atingido o nosso tempo atual. A gente sai correndo da missa, a gente quer ir embora. Não, eles ficavam, porque eles queriam viver a vida comunitária. Às vezes até levavam a partilha, né, a comida, e ali no domingo ficavam curtindo a presença um do outro. Os filhos eram educados na virtude, não existia divórcio naquela aldeia. Olha só, os filhos eram recebidos como dádiva de Deus, não como um problema. Hoje, muitas mulheres, o cara não quer ter filho, não. Às vezes, prefere ter um cachorrinho, um cãozinho, porque filho dá trabalho demais, né? Tira a nossa liberdade de viajar. Mas lá, não. Filho era dádiva, porque eles viviam uma experiência carismática. Um detalhe, nessa aldeia, não tinha hospital. Porque todo mundo que adoecia, eles oravam até a pessoa ser curada.
não tinha cadeia pública, porque não existia crime, porque o Espírito Santo santificou aquela aldeia. E essa experiência carismática foi mantida até o século XX. Inclusive, um bispo no século XX, chamado Angelo Roncalli, que depois foi eleito como um papa de transição, que escolheu o nome de João 23, celebrava a missa nessa aldeia. Na missa tinha oração em línguas, profecia, os dons carismáticos estavam em plena atividade. Depois ele foi eleito papa. E o que ele fez? Abre a janela. Não, essa janela é milenar, não pode abrir não. Vamos abrir as portas e as janelas da igreja para que venha um vento novo. E ele, instruído pelo Espírito Santo, convoca o Concílio Vaticano II. E qual é a oração que ele faz na abertura do concílio? Que aconteça na igreja e na face da terra um novo Pentecostes. Com todos os sinais, porque ele experimentou naquela aldeia, até o século XX. E o diabo é terrível, né? As tropas nazistas entraram, mataram, levaram para o campo de concentração, mas algumas pessoas ficaram para dar testemunho, inclusive Anne Mary, que no livro da Pat Mansfield, que ela relata a experiência de Pentecostes, ela relata na página 67, essa experiência dessa aldeia. Então, a nossa casa precisa ser uma aldeia como aquela, cheia do Espírito Santo. A nossa comunidade precisa ser, as nossas paróquias. Nós precisamos ter esse relacionamento com essa pessoa que é o Espírito Santo. É Ele que vai trazer tudo que nós precisamos. É Ele que vai fazer com que os milagres, os sinais, os prodígios, as libertações, as conversões, as respostas de oração. Quando eu prego sobre avivamento, por exemplo, que eu prego muito sobre avivamento, o que eu falo? Quando nós experimentamos um avivamento, as respostas de oração são imediatas. Quando o Espírito Santo está em plena atividade, o que é o avivamento? É o Espírito Santo que nos coloca em plena atividade. O que ele aviva? Aquilo que parecia estar morto, ele faz viver de novo. Por isso que João, aos Efésios, né, na carta, na comunidade de Éfeso, por isso que lá ele vai trazer a revelação do Apocalipse à igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram a experiência inicial. Não tenho outra coisa contra vocês. Vocês são perseverantes, vocês estão contra aqueles que estão contra Deus, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram a experiência com o Espírito Santo. E nessa semana de Pentecostes, aqui nessa bancada, e para você que nos acompanha, eu quero dizer, volte ao primeiro amor. Volte ao relacionamento com o Espírito Santo. Volte à intimidade com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, conversa com Ele todos os dias. Chama Ele para te assistir. Chama Ele para viajar com você. Chama Ele para a sua família, chama Ele para as realidades mais necessárias da sua vida, os impossíveis. Ele é onipotente, Ele é Deus, e Ele pode realizar o impossível, os milagres que você precisa. Ele pode restaurar a sua família, Ele pode resgatar o seu filho que está nas drogas, Ele pode te tirar agora da depressão, Ele pode. E nós aprendemos na Canção Nova, o nosso carisma, ele tem uma eficácia sobrenatural. Mas por quê? Porque nós somos carismáticos. E aí, vivendo o carisma, ele tem essa ação. Antes de nós rezarmos, eu quero dar um testemunho simples. Uma vez eu vim para um programa de campanha e fizeram minha história. Foram na cidade, gravaram a minha história, gravaram com meu pai, com a minha mãe. Foi lindo. Mas no final falaram, tem mais um bloco. E para que era o bloco? Para colocar uma situação que eu fui visitar a casa da pessoa que foi responsável pela minha conversão, a Bebel. E eu gosto muito de rede, tinha uma rede. Eu não sabia que os câmeras estavam filmando. Eu fui lá deitar na rede, só que a rede estava podre. Eu caí de perna para o ar. E aí mostraram a minha queda. Gente, eu fiquei muito bravo, vocês não têm noção. Falei, gente, ninguém mais nesse Brasil vai lembrar do meu testemunho. Só vai lembrar que eu tinha caído da rede. Dito e feito, aonde eu vi o senhor caindo da rede. Eu fiquei bravo, era a Andresa que estava de produtora. Eu falei, mas vocês têm discernimento não, gente? Aí passou alguns meses, ou ano, não lembro, eu fui celebrar em Campos dos Goytacazes, num acampamento. E aí uma mulher, na hora da missa de encerramento, veio gritando, padre, eu quero dar um testemunho, não sei o que lá, me abraçou, falei, diga para mim, minha santa. Então, eu estava assistindo um programa de campanha, com depressão há anos, em cima de uma cama. E
eu caí da rede. Aí ela começou a rir, ela falou assim, quando o senhor caiu da rede, eu dei uma risada, nunca mais eu tomei remédio para depressão. Eu falei, olha só, a eficácia do carisma. Aquilo que para mim era um absurdo, era o que aquela mulher precisava naquele momento. Ver um padre caindo da rede, com as pernas para o alto, e todo mundo rindo, tinha a Ritinha, estava com a gente, e tinha no fundo as risadas da Ritinha. Quem conhece a Ritinha sabe como que é a risada da Ritinha, sorrindo para a vida. Ela deu uma risada, nunca mais ela tomou remédio para depressão, foi curada. Por quê? Se a gente vive no Espírito, se a gente anda no poder do Espírito, se a gente tem comunhão com o Espírito, a Canção Nova vive no Espírito, não tem jeito, tudo que nós fazemos tem eficácia. Então eu quero dizer para você, você deseja o Espírito Santo? Eu vou fazer como Paulo, você conhece o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo? Se já recebeu, o Espírito Santo quer vir de novo. Quantas vezes a gente olha aqui na palavra, você já recebeu o Espírito Santo, por que você precisa do Espírito Santo de novo? Quando Pedro e João saíram da prisão, eles foram relatar tudo para a comunidade, o que eles pediram? O Espírito Santo, e ele veio, né? Quando João e Pedro foram confirmar Samaria, eles perguntaram se receberam o Espírito Santo? Não. O que eles fazem? Impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Paulo perguntou também, vocês receberam o Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E ali, ele impõe as mãos e eles experimentam o Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, você conhece o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Se não, ou se já, ele quer vir de novo, porque ele faz novas todas as coisas. Ele nos renova. Eu quero convidar você a, nesse momento, desejar do mais profundo do seu coração e dizer, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. É simples. Vem Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa nessa oração. Jesus prometeu que o Espírito Santo não seria negado pelo Pai se nós o pedíssemos. Se existe algo que o Pai não nega, Ele pode negar várias coisas para mim, para você, mas Ele não nega o Espírito Santo. Nós podemos cantar, quem canta reza 2 vezes, pedindo o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, vem sobre nós nessa hora. Espírito Santo, se você pode, ergue as suas mãos e clama, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito sobre nós, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, sabendo por meio de Jesus que o Pai não pode negá-lo a quem o pedir. Nós agora estamos pedindo a sua presença. Nós agora desejamos essa vida, e essa vida nova, essa vida marcada pela sua presença. Nós queremos experimentar agora, eu quero experimentar, eu, Padre Roger, nós que estamos aqui na bancada, os meus irmãos que estão trabalhando nos bastidores do Sorrindo para a Vida. A Canção Nova precisa da sua presença. Cachoeira Paulista, as frentes de missão da Canção Nova, as imersões missionárias, células missionárias da Canção Nova, aqueles que estão vinculados a nós precisamos nessa semana de Pentecostes, nessa novena de Pentecostes da sua presença. Nós queremos ser ainda mais carismáticos como comunidade, e eu peço que agora cada irmão de comunidade seja visitado pela sua presença, receba essa força, esse poder, essa unção, essa graça.
Eu quero pedir agora por aqueles que sinceramente em casa, em hospitais, em cadeias públicas, nos seus empregos, estão agora abertos à ação do Senhor, estão pedindo, enche a vida desses irmãos, retira-os da tristeza, da depressão, da angústia, do pânico, do medo, retira-os das trevas, da enganação, da mentira. Espírito Santo, vem agora, vem agir, Espírito Santo, vem agir nesse momento e reavivar a chama do carisma, reavivar a chama do primeiro encontro, do primeiro amor, do primeiro fervor experimentado. Vem ativar em nós os dons de santificação, vem ativar em nós a fé, a esperança, a caridade, vem sedimentar as virtudes morais, vem agir em nós, fazendo com que nós experimentemos os saborosos frutos da sua presença, vem fazer as graças carismáticas serem agora derramadas abundantemente em nós, como naquela aldeia que, orientada pela Virgem Maria, clamou, experimentou. Vem agora sobre as famílias, vem agora, Espírito Santo, sobre os anciãos, sobre os adultos, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre as crianças. O que cada um mais precisa é da sua presença. Vem, vem, Espírito Santo, agora, vem agir, vem operar com milagres, vem operar com curas, vem operar com libertações, vem operar com conversão, com alegria, que é fruto do Espírito Santo, com amor, com amabilidade. Vem agora, Espírito Santo, nos dá longanimidade, vem nos conceder a graça do autodomínio. Quantas pessoas descompensadas, desordenadas, que não conseguem ordenar a vida espiritual, que não conseguem ordenar os sentimentos, que são somente sentimentos, paixões, e não conseguem o autodomínio. Vem agora, Espírito Santo, conceder a cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs essa graça, a graça dos sereis batizados com o Espírito Santo, do recebereis o poder do Espírito Santo para seres as minhas testemunhas. Nós precisamos desse fogo, nós precisamos dessa presença, nós precisamos agora dessa consolação, nós precisamos agora dessa iluminação, nós precisamos conhecer a plena verdade, nós precisamos ser recordados de tudo que Jesus ensinou, nós precisamos ser capacitados a obedecer, a viver os mandamentos. Vem, Espírito Santo, nessa hora e faz novas todas as coisas, faça com que o que era velho deixe a nossa vida, deixe o nosso coração. Eu imponho as minhas mãos sacerdotais e peço agora, receba, ordeno agora em nome de Jesus, receba o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, receba. E eu peço agora, como Pedro e João pediram sobre a Samaria, eu peço sobre o Brasil, receba o Espírito Santo. Eu peço agora sobre a nação, aonde você está, talvez você esteja nos Estados Unidos, no Paraguai, em alguma nação aqui da América Latina, talvez você esteja em Portugal, receba o Espírito Santo, que essa nação receba o Espírito Santo. Talvez você esteja agora na África, aonde você estiver, na Europa, você aí na Terra Santa, aonde você estiver, receba o Espírito Santo. Aí no Japão, nós pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós queremos ser testemunhas, vem Espírito Santo, nós queremos ser santos, vem Espírito Santo, nós queremos andar no poder, nós queremos viver no poder, vem Espírito Santo. Pode orar no Espírito. O Senhor trouxe agora que várias nações estão recebendo agora as línguas de fogo. Pelos meios de comunicação, está chegando para você que está agora pela internet, pela TV, pela rádio, línguas de fogo. Me vinha mesmo a palavra, até em inglês, eu não sei falar inglês, mas receive the power. Fuego do Espírito Santo, fuego, recebe agora o fogo do Espírito Santo em várias línguas. É o Espírito Santo sendo derramado, porque pelos meios de comunicação não tem limites. O Espírito Santo está sendo derramado. E eu proclamo agora sobre todas as nações, especialmente sobre o Brasil, o reinado do Espírito Santo. Um novo tempo na nossa vida. O reinado do Espírito Santo em cada coração. O reinado do Espírito Santo em cada casa, em cada relacionamento. O reinado do Espírito Santo, como o Padre disse, em cada nação. E Deus nos leva a um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. A imagem de muitas pessoas na sala de casa, você não se conteve ficar sentado, você se levantou, você começou a andar pela sala orando no Espírito Santo,
Santo, cantando no Espírito Santo, e é a manifestação do poder de Deus chegando mesmo até você. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo dessa maneira, e o seu coração foi inflamado, o seu corpo inteiro você sentia mesmo como que um fogo, um calor do Espírito Santo. Pessoas que caíram em lágrimas, mas em lágrimas de alegria, da doce presença do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa experiência que o Senhor nos leva a viver, justamente nesse tempo de Pentecostes para a igreja. Nós somos a igreja, nós somos esse povo de Deus. Nós queremos receber o Espírito Santo, nós queremos esse encontro pessoal com o Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Obrigada, 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 Senhor. A palavra que o Senhor põe no meu coração é paz. Paz, o Senhor está trazendo paz a muitos corações. Uma pessoa que estava aflita, começou o seu dia angustiado, aflição no seu coração, e com esta oração, a sensação, você disse, a sensação que eu tenho agora é de paz, mas o Senhor vem dizer que não é uma sensação apenas. É alguém que te visita e você consegue agora reconhecer o Senhor, reconhecer aquele que um dia te visitou, agora te visita outra vez. Esta paz é a presença do Espírito. Tome posse desta graça. Obrigada, Senhor, pela grande paz que o Senhor derrama nesta hora. Obrigado, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te glorificamos. Pela sua presença. Esta oração de famílias que acontecem agora, eu quero proclamar. Eu vejo uma pessoa que estava com um câncer generalizado e agora, a partir desse momento, o Espírito Santo vai fazer uma limpeza. Vai recuar essa enfermidade até ela chegar ao nada. Ela não existirá mais, para a honra e glória do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por tudo que Ele mesmo realizou em nosso meio. Muitas pessoas, o Padre usou uma palavra, e isso foi para você, que estavam descompensadas, desequilibradas, hormônios, afeto, a vida desordenada. O Espírito Santo alcançou a sua vida também. E nós adoramos ao Espírito Santo por tudo. A gente queria continuar rezando, mas lembre-se, a gente tem o acampamento de Pentecostes e a beleza do Espírito Santo, que é aquilo que o Padre falou, ele é contínuo e constante na nossa vida. Então, ao longo do dia, ao longo da sua existência, clame o Espírito Santo. Chegou até Pix Itaperuna, vocês acreditam? Que é isso, hein, gente? Que coisa linda, minha cidade reagindo. O Marcílio, ele diz, bom dia, Val, aqui é o Marcílio. Que pregação é essa do Padre Roger? Alcançou meu coração. Ele falou, claro que eu vou deixar um Pix aqui para ajudar a Canção Nova. Muitíssimo obrigada. Tanta gente participando, deixando também a sua contribuição. pix.doação@cançãonova.com. Nós contamos com você porque já é reta final do projeto Dai-me Almas. Aproveite também o final de semana para você contribuir. Os meios online nos ajudam nisso, porque aí não precisa esperar casa lotérica, agência bancária. Aqueles que podem agora já contribua para que a gente siga em frente, chegando em Itaperuna, chegando no Brasil e no mundo inteiro evangelizando. Quero agradecer a tantos que estão aqui, também agradecendo ao Padre Roger, dizendo que poder do Espírito foi esse, louvado seja Deus. Teve gente que disse, hoje o fogo está alto. Fogo alto. Fogo alto, louvado seja Deus. Eu quero trazer um testemunho curto, a hora já vai adiantada. Agradeço a todos, viu, no Instagram, todo mundo participando, compartilhando. E envie esse programa, compartilhe mesmo, para que mais pessoas recebam do poder do Espírito. Ele se identificou, mas eu vou deixar só entre nós. Ele diz assim, bom dia a todos, esta bancada iluminada do Sorrindo para a Vida. Eu gostaria de testemunhar que foi também clamando o Espírito Santo que eu experimentei uma grande libertação, que foi a libertação da pornografia. Eu vivia escravo da pornografia, mas o Espírito Santo me alcançou e eu alcancei a liberdade em Cristo Jesus. Sou testemunha que o Espírito Santo muda as nossas vidas. E ele disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deixa eu só mostrar aqui, vou pedir quem está, é o Josué, essa foto, que eles estão, acho que, homenageando o Padre Roger. Mas tem as crianças, Padre, a gente tem as fofurices da melhor idade, que são as nossas senhoras, que eu
amo, um beijo para elas. Mas tem as crianças também, né? Eu recebi um e-mail assim, tia Val, os meninos gostam muito de mandar foto. Estão todos na frente da televisão rezando e o Vicente pede todo dia. Todo dia não dá, mas hoje eu não resisti. E eles estão de camiseta do Flamengo. Será por quê, meu Deus? Olha aqui, a criançada toda acompanhando, sorrindo pra vida. Coisa linda. Beijo para essa família maravilhosa. Obrigada, Vanessa, Deus por enviar abençoe. as fotos aqui. Falei o nome do Vicente, que é o mais velho, né? Mas deixa eu pegar o nome das crianças todas. É o Vicente, o Matheus. Matheus é o bebê e o Lucas é o do meio, que tem 3 anos. Flamenguistas, por que será? Beijo, gente. Eu só queria dizer uma coisa. Quando nós damos um testemunho, eu aprendi isso com o tempo. Quando nós dizemos um testemunho como foi esse da pornografia, esse testemunho ele tem uma ação também na vida dos outros que estavam sobre essa realidade. Amém. Se eu dou o testemunho da cura de um câncer, Deus cura do câncer quem está com câncer. Porque a pessoa, ela é movida em fé. Então, eu quero dizer para você que estava escravo da pornografia, esse testemunho desse irmão traz para você a libertação. Amém. Toma posse, Tomamos meu irmão, posse. minha irmã. Olha que alegria, né? E o projeto da Minha Almas, você sabe, é o que mantém a Canção Nova evangelizando 24 horas e levando essa experiência do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, que não pode parar, não é verdade? Para e pensa aí, quantas pessoas da sua família que você gostaria que vivesse essa experiência? Enquanto a Canção Nova está no ar, pela rádio, pela TV, pela internet, muitas pessoas vivem essa experiência que nós acabamos de ter aqui. Então, de ontem para hoje, nós subimos 2% no projeto da Minha Almas, graças a Deus. Obrigada a você que faz parte desses 2%. Nós chegamos aos 60%, família Canção Bendito Nova. seja Deus, Graças a graças Deus. a Deus. Faltam 40%. Temos 6 dias para ajudar a Canção Nova. Mas não deixa para depois o que você pode fazer hoje, não é verdade? O nosso percentual diário está de 6,7%. Está subindo, então a gente não pode deixar subir muito, né? E a Canção Nova hoje precisa de você. Uma maneira prática, como você sabe, de ajudar a Canção Nova é pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Está aí também o QR Code na tela para você ajudar nesses minutinhos aí finais do nosso programa. A Canção Nova precisa da sua ajuda nesse mês de maio para que muitas pessoas possam viver essa experiência como nós vivemos nessa manhã. Foi uma graça, não foi? Compromisso de compartilhar esse programa de hoje com muitas pessoas que a gente conhece, no grupo da família, dos amigos, do trabalho, por que não, né? Coloca lá, olha, ouça essa pregação, vai mudar a sua vida. E vai mesmo, com certeza. A gente precisa levar aí a Canção Nova para muitas pessoas que ainda não conhecem, né, padre? Exatamente. E a gente tem essa missão. Isso é uma missão. Você compartilhar, você levar aquilo que é de Deus para as outras pessoas, isso é uma missão. Então, compartilha. Se a gente tem rede social, é para isso. Não é só para você consumir, é para você levar as pessoas a uma experiência com Deus. Então, eu experimentei, eu quero que tantas outras experimentem. E eu quero dizer que esses 40% que nos faltam, passa pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele nos toca, o Espírito Santo, quando ele move o nosso coração, isso é bíblico, está lá nos Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Então, eles pegavam e partilhavam aquilo que eles tinham para que as pessoas fossem assistidas. E a Canção Nova precisa da assistência sua, que experimentou o Espírito Santo, para chegar aos 100%. Então, esses 40% serão obra do Espírito Santo. Você que está sendo tocado, você que foi tocado, vai fazer o seu algo a mais, vai ajudar a Canção Nova como uma resposta, um apelo do Espírito Santo. Eu quero ajudar a Canção Nova a chegar nos 4 cantos na evangelização. Que Deus possa abençoar você e a sua generosidade. 40% é obra do Espírito Santo que você vai agora trabalhar para que nós cheguemos a esse 100%. Só falta 40%. E esses 40% serão a obra do Espírito Santo. Amanhã nós vamos ter um excelente resultado. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, a cada um de nós e que nós experimentemos todos os dias esse relacionamento profundo com o Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, sem palavras, né, para agradecer a sua presença aqui hoje e queremos que o senhor volte em breve. Voltarei mais vezes. Tá bom. Vá um ótimo final de semana. Obrigada. Inclusive o Gilson, ele disse assim, bom dia, Padre Roger, há quanto tempo? Não some não, hein, Padre, que a gente fica preocupado. Gilson lá de Nanuque, deixando o recadinho aqui. Eu só quero registrar, eu abri o pacotinho, a Anelza de Itu deixou, gente, uma doação, não tinha nem bilhete, Padre,
mas para dizer do amor. Então pode deixar, tá? Os meus cuidados, deixo lá no Clube da Evangelização, porque assim o percentual vai subindo. Domingo eu estou em Varginha para a gente celebrar Pentecostes também, então atenção você de Varginha, a gente se encontra no retiro lá. Beijo, até segunda, se Deus quiser. Dauana, obrigada, querida. Até a Obrigada próxima. a vocês. Até. Sapo, até segunda, se Deus quiser. Um ótimo final de semana. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra.